Olá, meu nome é Gabriel e eu e o Miguel vamos falar sobre o modelo para a engenharia de controle no Brasil. Esse tema foi trabalhado por André Camargos Guedes Rodrigues na sua tese de doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina, em abril de 2004. Esse é o índice, né, dos assuntos que a gente vai trabalhar aqui. Bom, como a engenharia de controle é recente no Brasil, esse trabalho visa definir bases racionais adequadas para o processo pedagógico do curso. Para isso, são desenvolvidos modelos epistemológicos e pedagógicos para situar o conhecimento em controle e representar as relações pedagógicas do curso. O grande objetivo disso é sistematizar os conhecimentos relacionados à formação em engenharia de controle. Eu citei modelos epistemológicos, então, só para situar, a epistemologia é o ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico, ou seja, faz um estudo crítico das hipóteses e dos resultados das ciências. Sobre a definição de controle, a definição que está aí é uma definição de Bunge, que é um processo que objetifica modificar propriedades intrínsecas de coisas conforme um sistema de regras. Esse sistema de regras são as intenções do processo de controle sobre o sistema controlado. E para atender a esse sistema de regras, o processo de controle deve conhecer o sistema controlado. E com isso, a partir de uma lógica de controle, define-se os eventos ou a sequência estruturada de estados do controle. Todo sistema que tenha suas propriedades manipuladas por um processo de controle pode ser chamado sistema de controle. E esses processos de controle podem atuar dentro de diferentes níveis de um sistema e subsistemas. Todos os níveis estarão envolvidos. Embora o conceito de controle esteja ligado à tecnologia, o seu estudo não deve se resumir a isso. Então, deve-se elaborar um modelo epistemológico que considere a tecnologia, mas não se resuma a ela. Agora, sobre a natureza do conhecimento em controle, de acordo com a abordagem do texto, o controle não pode ser tratado como ciência da tecnologia, porque seus conhecimentos dependem de teorias específicas do concreto. O que é esse concreto? É algo que possui suas próprias propriedades. Além disso, o conhecimento científico também tem uma natureza metafísica, devido a algumas teorias de controle que são tão gerais e ao mesmo tempo tão precisas. E essa natureza dificulta a relação de teoria e prática do controle. E apesar do conhecimento de controle ter esse caráter metafísico, ele apresenta duas naturezas. Uma é essa metafísica e a outra é experimental, sendo que os avanços mais relevantes são nessa primeira, que é a metafísica, e os secundários nessa parte de experimental. Sintetizando essa parte de natureza do conhecimento e controle, não cabe ao controle refazer o processo, e sim aplicar o conhecimento extraído das teorias do concreto. Dentro do controle automático, nós vamos destacar as perspectivas do conhecimento. Essas perspectivas são as de sistema, topologia, lógica e suporte material. O sistema e a topologia representam perspectivas complementares da apreensão metafísica da realidade. Já a perspectiva lógica diz respeito à dinâmica decisória do processo de controle, enquanto que o suporte material visa a perspectiva material, a tecnológica do processo de controle. Foi feito um levantamento que verifica o enfoque de cada perspectiva pelas três instâncias, a internacional, a nacional e a local de controle. Esse levantamento foi feito com base nos últimos eventos da área, que foi, pela internacional, foi o World Congress, e pela nacional e local, foi o 14º Congresso Brasileiro de Automática. Pela tabela, nós podemos notar que há um equilíbrio na comunidade internacional, nacional e local, entre as três etapas epistemológicas do controle, que é o sistema, a lógica e o suporte material, enquanto que a topologia tem um número bem menor. A comunidade nacional apresenta maior ênfase na perspectiva tecnológica em detrimento do tratamento metafísico da apreensão da realidade.
Isso é justificável a notar que a comunidade nacional possui grande dependência na engenharia elétrica. Já internacionalmente, a comunidade de controle possui uma perspectiva mais ampla, englobando áreas como aeroespacial, sistemas mecânicos, biomédicos, entre outros. Nacionalmente, podemos verificar pela tabela que 15,9% e internacionalmente 5,2% possui uma dependência com sistemas robóticos. Ou seja, a comunidade nacional está muito mais ligada e dependente da robótica do que a internacional. E com isso, os membros da comunidade de controle nacional precisam buscar apoio em outras comunidades por causa disso. Como já foi dito, verifica-se que também há pouco ênfase no estudo da topologia. Eu citei que há um equilíbrio entre o sistema, a lógica e o suporte material, mas a topologia nas três entidades tem pouca ênfase. Já em termos de perspectiva lógica, devido ao maior potencial computacional disponível, recentes contribuições teóricas no sistema de controle tem-se reduzido a predominância da pesquisa em controle clássico, surgindo novos tipos de controle, como robusto, nebuloso, datativo, inteligente, etc. E por fim, sobre o suporte material, as perspectivas de aplicação do controle vêm sendo estendidas pelos avanços em materiais, sistemas microeletromecânicos, tecnologia médica, tratamento de sinais, e esses avanços contribuem, né, para o alto índice dessa parte de suporte material. O principal desafio para a comunidade de controle é abandonar a visão tradicional de sistemas de controle como um processo simples, utilizando um único controlador, para reconhecê-lo como um conjunto heterogêneo de sistemas físicos e de informação, com interações e interconexões intrincadas. Embora tenha-se a predominância do controle clássico no mercado, aos poucos vem se percebendo um processo de mudança para novas formas de controle, funcionada pela informática e redes de comunicação. Nessa dinâmica de ruptura, destacam-se duas vias principais: a consolidação de novas bases racionais e a evolução do suporte tecnológico. A informática é papel fundamental em ambos os casos, pois acelera o desenvolvimento tecnológico e aprimora a lógica e a matemática discreta. A partir disso, o desafio passa a ser a integração entre a matemática clássica e as novas bases racionais, para o conhecimento em controle. Nesse sentido, os resultados experimentais não são diretamente aplicados na criação dos conhecimentos teóricos em controle, mas dependem da intermediação de teorias específicas. Os modelos dessas teorias são os resultados experimentais, servindo de fonte para a criação de novos conhecimentos em controle com base lógico-matemática disponível. O principal problema para o controle automático é a falta de estudos que caracterizam a natureza de seu conhecimento, que por sua vez tende a estar disperso e fragmentado em várias instâncias. Embora essa fragmentação tenha alavancado o desenvolvimento do conhecimento em controle, dificulta a consolidação da área, devido à falta de referencial filosófico que propicia um debate sobre a área. Um debate filosófico próprio necessita de um modelo epistemológico específico, como a melhor compreensão do processo de construção e estruturação do conhecimento, através de um modelo pedagógico adicional. É sobre isso que o Miguel vai falar agora. Olá, meu nome é Miguel e eu vou estar falando um pouquinho do modelo epistemológico. Bom, o autor ele elabora algumas hipóteses que caracterizam o modelo epistemológico no controle. São 16 hipóteses no total e eu vou estar falando um pouquinho sobre cada uma delas. As teorias do controle são metafísicas. Como essas teorias buscam teorias gerais de representação, elas não objetivam o atendimento de sistemas concretos específicos, mas sim o atendimento de classes abstratas de sistemas através de formas unificadas de representação e interpretação, representando assim todo o arcabouço teórico do controle. O conhecimento em controle é metafísico. Como a gente viu na hipótese anterior, se a teoria do controle é metafísica, o conhecimento em controle também é. A ontologia do conhecimento em controle é sistêmica. Como o conhecimento em controle é metafísico, este busca representações gerais das coisas, exigindo uma ontologia que trata a realidade através de conceitos simples. É o caso da ontologia sistêmica, que representa a realidade na forma de sistemas e subsistemas. A matemática e a lógica sustentam o conhecimento em controle. Como a teoria do controle busca representações gerais, ou seja, representações abstratas da realidade, é preciso usar linguagens de representação abstraídas.
como é o caso da lógica e da matemática. Conhecimento em controle difere da ontologia sistêmica ou metafísica científica em sua finalidade. Vimos anteriormente que o conhecimento em controle está fortemente ligado à ideia da ontologia sistêmica e da metafísica científica, para conseguir representações gerais. No entanto, a finalidade do conhecimento em controle se difere dessa ideia de representação geral, pois busca-se uma intencionalidade através do sistema de regras naturais ou regras definidas pelo homem. As teorias do concreto e o suporte material intermediam a relação do controle com sua finalidade, definindo sua dinâmica epistemológica. O diálogo entre o conhecimento em controle e a realidade concreta intermediado pelas teorias do concreto. Essas teorias fornecem modelos do concreto que serão aplicados no desenvolvimento do controle, pelo controle material, que materializa os resultados metafísicos do controle. Dessa forma, a gente tem a formação da dinâmica epistemológica do controle. As teorias do concreto são o objeto do controle. As teorias do concreto buscam abstrair as coisas específicas da realidade em modelos particulares. E é através das teorias do concreto que o controle conhece a realidade concreta. Dessa forma, não cabe ao conhecimento em controle tratar de teorias sobre a realidade concreta, e sim utilizar as teorias já existentes para tratar as suas próprias teorias. O desenvolvimento tecnológico tende à aproximação epistemológica ao controle. Os maiores níveis de integração tecnológica exigem a adoção de um maior grau de abstração da realidade, de onde surge uma consequente pressão para o desenvolvimento metafísico. O senso comum tem modelado o conhecimento em controle como científico e ou tecnológico. Apesar da relevância atual do conhecimento em controle, a ineficiência em sua definição epistemológica impede a devida caracterização de sua natureza e metafísica, principalmente se tratando da ciência e tecnologia. Dessa forma, acaba se gerando um senso comum que impõe ao controle uma semântica ora científica, ora tecnológica, confundindo com a teoria e a prática do controle, respectivamente. O controle clássico é o paradigma do conhecimento em controle. O controle clássico pode ser dito como, entre aspas, o primeiro esqueleto teórico, onde uma linguagem metafísica transcende o aspecto de ferramenta para definir as primeiras noções teóricas em controle, destacando a estabilidade e a realimentação. As teorias de controle apresentam dois níveis de justificação. As teorias metafísicas do controle adicionam um segundo grau de abstração à realidade concreta, necessitando serem justificadas em dois níveis: teorias do controle concreto e realidade concreta propriamente dita. Em modelos que representam sistemas complexos, geralmente se tem apenas tratativas lineares, excluindo uma parcela da realidade concreta. O controle experimental justifica as teorias de controle. No nível superior de abstração da realidade, persiste certo espaço analítico de justificação das teorias de controle em relação às teorias do concreto, permitindo demonstrar as hipóteses de abstração. Porém, no nível inferior de abstração, as teorias metafísicas dependem da experimentação para a introdução de componentes não metafísicos de justificação, demonstrando que a teoria é efetivamente uma teoria de controle e atende a uma finalidade concreta. O controle aplicado difere do experimental na finalidade. O controle aplicado difere do experimental na finalidade. O controle aplicado diz respeito a qualquer forma de controle com finalidades imediatas, enquanto o controle experimental tensiona a justificação das teorias metafísicas. O controle aplicado busca a utilização de teorias metafísicas já justificadas. O controle experimental e o aplicado não são controle stricto sensu. Conhecimentos em controle experimental e aplicado não têm natureza metafísica, porém permitem a implementação concreta das teorias de controle, intermediando seu diálogo com a realidade concreta. Os controles experimental e aplicado têm forte influência na comunidade do controle automático. Em geral, a comunidade do controle automático é bastante influenciada pelos controles experimentais e aplicado, devido à facilidade na compreensão de seus métodos. Por outro lado, tem sido crescente os esforços relacionados com o desenvolvimento de novas formas de representação da realidade e de controle. Entretanto, tais esforços são prejudicados pela carência de estudos epistemológicos. A automação decorre diretamente do controle aplicado. A automação surge epistemologicamente a partir da inclusão de uma simples restrição ao controle aplicado, sendo esta a ausência da ação humana direta. Assim, não deixa de incluir todos os sistemas naturais de controle.
Do ponto de vista tecnológico, por sua vez, a automação estende a finalidade do controle aplicado ao também objetivar a substituição de mediações humanas por formas autônomas de controle. A figura ilustra um esquema do modelo. Nela, as elipses representam as modalidades de conhecimento consideradas, sendo estas o conhecimento em controle metafísico e a ciência, englobando conhecimentos sistematizados sobre a realidade concreta. A tecnologia e a técnica, por sua vez, envolvem conhecimentos ligados à ação sobre a realidade. A partir disso, surgem as tecnologias da informação, importantes para o tratamento do conhecimento em controle. As setas indicam a dinâmica do desenvolvimento do conhecimento. O desenvolvimento científico está baseado na realidade concreta e na tecnologia, enquanto esta depende da ciência, está voltada para a realidade. Já o desenvolvimento técnico ocorre a partir da realidade concreta, enquanto o desenvolvimento em controle ocorre a partir das teorias do concreto e dos resultados experimentais. Controle experimental e aplicado representam a dinâmica do conhecimento em controle sobre a realidade. Nesse processo de expansão do conhecimento em direção à realidade concreta, é necessária a intermediação da informática, da tecnologia e da técnica, que fornecem o suporte material necessário. O estudo da tese de André Camargos, um modelo para a engenharia de controle no Brasil, promoveu um estudo sobre o conhecimento em controle e sua natureza, que se estendeu por questões relacionadas à área de controle automático, culminou com a definição de hipóteses que configuram o modelo epistemológico indicado na questão central da tese. A racionalização dos conhecimentos em controle, em relação à sua natureza metafísica e aos conceitos de controle experimental e aplicado, fornece bases necessárias para uma compreensão mais aprofundada dos aspectos individuais deste mesmo conhecimento.